Olá, e começa mais uma edição do programa Poder e Negócio, o programa de quem exerce poder real e entende o peso público das próprias decisões. Sim, hoje a nossa convidada é Fefa Moreira, ela é especialista em posicionamento, comunicação estratégica para executivos e também empreendedores. Em um ambiente onde reputação vale tanto quanto patrimônio, saber se comunicar deixou de ser vaidade, virou ferramenta de poder. E a pergunta que fica é: quem não sabe se posicionar perde espaço ou perde autoridade? Eu sou o Tuca e está começando o programa Poder e Negócios. Seja muito bem-vinda, Fefa Moreira, aqui no programa Poder e Negócio. É um prazer te receber. Obrigada, Vamos meu falar amigo. Então aí, de comunicação, de poder, de imagem, de autoridade, que é o trabalho que você faz de forma digital aí para executivos políticos, que eu tô sabendo também. Tem política aí no meio, não tem? Opa! Fala para mim, comunicação, ela é ferramenta de influência ou mecanismo de sobrevivência no mundo executivo atual? Amigo, é ferramenta de não perder dinheiro também, sabia? Porque imagem, a gente está falando de dinheiro. Quando o empresário hoje, a gente lida com um mundo exposto, a gente está falando do CEO e do empresário trazer confiança para a própria empresa. Olha o que aconteceu com a XP quando o Guilherme Benchimol colocou a cara dele lá, né? Porque a pessoa olha a empresa e fala assim, peraí, ali tá o meu dinheiro, eu conheço a cara desse cara, se ele sumir com o meu dinheiro, eu vou atrás do filho dele, da esposa dele, né? Assim. Isso virou tendência, porque tá aumentando cada vez mais, né? Você vê empresas como a própria CIMED ou a própria Magazine Luiza, não tem como se desassociar uma pessoa da outra. Pois é. Enfim, acho que as empresas elas estão crescendo nesse contexto. Mas a gente tem na empresa CEO, a gente tem o CFO, a gente tem diretores, tem pessoas que têm essa vida online e que precisa tomar cuidado. Quem é que cuida e como é que cuida daquilo que ele fala, porque a gente sabe que uma palavra mal colocada cai ele, mas também cai as ações da empresa. Cai tudo. E idem para as empresas o inverso, né? Olha o que aconteceu ano passado com a CMO da Havaianas. Né? Eu fiz um vídeo que está, inclusive, na minha rede social, falando que ela deletou o LinkedIn, né? Porque as pessoas, elas se sentem seguras, falam assim, tô postando só no meu LinkedIn. Só que não tem LinkedIn fechado. Já reparou nisso? Não, não tem. Não tem como fechar teu LinkedIn. Então, por exemplo, no momento de crise da empresa ou de imagem da empresa, eu tenho como fechar meu Instagram. O tal do Daniel Vorcaro, o fundador, ainda está com o Instagram funcionando, mas ele é um Instagram privado. Você colocar lá no Instagram Daniel Vorcaro, você vai achar ele lá. Só que o Instagram dele é privado. As pessoas não foram lá atacar ele, não foram lá, cadê meu dinheiro? Ele simplesmente, fechou o Instagram. LinkedIn não tem como fechar. Então a gente hoje lida com uma imagem extremamente delicada. Eu tenho uma agência de comunicação e posicionamento digital. Ou seja, tudo que eu faço lá, eu estou digitalmente posicionando o meu cliente e a empresa do meu cliente, porque tudo que ele fala tá ligado a ele. E vice-versa, porque tudo que a Havaianas falou, por exemplo, tá ligado a CMO. E não foi nem ela que criou a campanha, foi a agência Galeria, claro, ela aprovou a campanha, mas assim, foi uma agência de marketing, então você pensa, cara, a que ponto, então, a empresa fala em nome do CPF, o CPF fala em nome da empresa. E como repercutiu essa campanha? Acho que você falou disso na época. Nossa Senhora, pois é, eu tava avaliando um pouco sobre esse cenário hoje de posicionamento e até para trazer números, né? Hoje, quase 70% das pessoas que fazem parte de um cargo executivo de alto padrão dentro de uma empresa acham relevante o posicionamento digital. Apesar de todas elas não terem vontade e nem predisposição. Elas falam, não me comunico bem, eu não falo direito. Elas fogem disso. Você já viu nosso pai e nossa mãe mexer com a internet? É a mesma coisa que esse povo tem para mexer com o Instagram. Não sei mexer nesse negócio. Eu não entendo. Não quero fazer. Não sei o quê. A pessoa foge disso, mas assim, é um caminho sem volta. Sabe, assim, eu lembro de eu ensinando o WhatsApp para minha avó de 95 anos. Vó, você abre aqui, aí você manda mensagem, não sei o quê. Vó, aí ela assim, mas eu não quero usar. Vó, a senhora tem que usar, porque a senhora vai falar com a gente. Ou seja, para minha avó, o raciocínio era de vou conversar com os meus netos. Para o executivo e para o founder, o raciocínio é eu vou conversar com a minha audiência. Porque hoje a venda é conversa, a marca é conversa. Você viu agora, teve também uma ação no Big Brother, uma menina chorando e a maquiagem dela toda derretida e a Avon foi lá e falou assim,
Ai, nossa, que base, hein? Não, quer dizer, que fase, hein? Na nossa época de 2021, do Big Brother 2021, isso nunca aconteceu. Porque quando ela era patrocinadora, ali. todo Muito mundo bom. repostou a conversa, o Twitter da Avon e tal. Ou seja, ali é uma pessoa, um estrategista, que está gerando conversa em volta daquela marca. E não tem nada mais genuíno do que um próprio executivo gerando conversa, gerando papo, gerando assunto, gerando conteúdo. Eu me apego a essa pessoa, eu crio um relacionamento com ela. É o que você citou muito bem, é o João e a Carla da CIMED. A gente tem relacionamento com eles, né? Eles trollando um ao outro, brincando na empresa. Poxa, aquilo ali virou um dream job. Tem gente que manda currículo todo dia para a CIMED, para trabalhar lá. A pessoa vai ganhar menos de um salário mínimo, mas aí tem um VRinho e não sei o que. A pessoa vai quer porque tá lá. ela quer estar lá perto da família, ela quer ver o negócio de perto, ela quer, sabe? Então, isso é o grande game changer hoje. Você falou do momento da Avon, mas a gente percebe, agora você falou da CIMED, que teve aquele movimento ali do Toguro, né? Com aquele sabor. Né? Você vê como as pessoas aproveitam também algo que às vezes é intencional, mas às vezes não. Pois é. Né? E você aproveita esse aí para posicionar. E o executivo hoje, que ele procura ali posicionamento, ele quer clareza estratégica, ele quer visibilidade, o que é que ele busca nesse mundo digital que a gente sabe que a gente precisa aparecer, precisa estar onde seja no Google, precisa deixar seu rastro digital e etc. Ele quer empreender o próprio nome. Sabe por quê? Porque o executivo, quando a gente está falando de um executivo, o executivo tem duas grandes dores. Ele não empreende e ele faz dinheiro para o bolso de alguém, certo? Então, quando ele tem... Qual é a única coisa que ninguém vai tirar dele? Que não tem como falir? Que não tem como dar errado? O nome dele. O nome dele, só se ele fizer uma burrada muito grande, aí ele tem como falir o próprio nome. Caso contrário, ele tem um excelente conhecimento, uma vasta experiência dentro de um lugar gigante, onde o intraempreendedorismo dele não é tão arriscado, porque ele tem toda uma estrutura. O executivo, né, por exemplo, eu atendi executivos de grandes corporações internacionais, inclusive, né, da área da tecnologia, da área do mercado financeiro. Então, esse cara, ele tem só uma certeza, que ele vai continuar sendo ele. Se ele for demitido, se ele trocar de emprego, se ele trocar de área, se ele trocar de país, ele continua sendo ele. Então, a forma mais segura dele empreender é em si mesmo, no próprio nome, nos próprios conhecimentos. Então, eu brinco, por exemplo, aproveitar, né? Eu falo para o cliente, para o executivo, eu falo assim, ó, eu acho que você tem que surfar o cargo que você tem. Porque, geralmente, o cara que me contrata, ele tem ali seus 30 pau, 40 pau de receita, tá certo? Ele é um cara em começo de casamento, é um cara entre 30 e 40 anos, esse cara que é o executivo que me contrata, ele tá nesse lugar. Tá rampando, ainda não tem filho, tal, a responsabilidade, mas ele quer fazer o nome dele, quando o cara é executivo, né? E aí eu converso com ele e falo assim, bom, você está nessa empresa, você não é essa empresa, que é diferente quando, até mesmo quando você é fundador da empresa, a sua empresa pode ser vendida, Sim. trocada, fundida, comprada. E tem um monte de executivo que a gente tem como exemplo que já passou por várias empresas e hoje é o nome que permanece. E hoje é um nome. Então, assim, esse cara, eu falo pra ele o seguinte, ó, nós vamos demorar 3 anos pra te posicionar. Porque ele tem que pensar como um negócio. As pessoas são extremamente imediatistas, né? Então, eu falo assim, cara, você vai abrir uma loja de prego. Você entende que a loja precisa fazer nome, aí você vai botar o folhetinho lá no comércio local. Olha, tô vendendo prego ali na Alameda tal, não sei o quê. Aí você vai indo, passinho de formiguinha, um indica o outro. Cada vez que você vende, fala, olha, indica a gente, por favor. A gente tá começando na loja aqui, indica a gente. É um negócio boca a boca, tal. Internet é igual. As pessoas, elas querem viralizar, né? E eu fiz um post até, que eu acho que você curtiu no Instagram, falando de quantos virais os grandes influenciadores da internet tiveram. Thiago Nigro teve menos de 40. Joel J teve quase 30. Virais? Foi isso que tiveram. Aí você pensa, cara, o cara produziu 3.000 conteúdos para viralizar 40, entendeu? Então eu falo pro meu cliente, eu falo, olha, isso é uma construção, a gente vai começar e aproveita que você tem costas largas, que é o nome da empresa que você tá, que ela te dá, exato, ela te dá costas largas. Mas aí entra um grande problema que é o seguinte, ele arruma treta com o par dele
que é o cara que senta na mesma cadeira que ele vai arrumar essa treta. Então eu falo, prepare o seu coração, nós temos uma treta para enfrentar. Essa é a treta do par. A segunda treta é, preciso do cara do marketing desse aval. Porque o cara do marketing de dentro da empresa, ele me dá o aval. E precisa bancar ali tudo que vai acontecer. E precisa bancar. Então, esse cara geralmente está no meu grupo de WhatsApp, desse meu cliente. Mesmo não sendo ele que paga a conta do cliente. Ou seja, tudo isso é estratégico. É estratégico. Então, esse cara, por exemplo, ele joga comigo. Tem conteúdos que eu faço em collab do meu cliente para a empresa. Que, aliás, para quem está assistindo, fica em dúvida, será que eu faço um collab da minha empresa para mim ou de mim para minha empresa? Respondendo a pergunta, de você para sua empresa. Porque a chance de você cair num espaço viral é muito maior porque é de uma pessoa para um CNPJ, entendeu? Então, o tráfego, ele é mais amigável, ele é mais humano, né? Então, o dinheiro que você vai investir é mais otimizado. E aí, pronto. Então, esse cenário, esse cara, ele entra e o CMO fala assim para mim, Fefa, a gente vai fazer um post, vamos fazer com ele um post. Eu falo, então tá bom, então eu lanço daqui, você aceita o collab aí. E a gente faz um collab para aumentar a audiência e trazer uma audiência da pessoa física para a CNPJ. É muito bom. E quem que é o seu principal cliente hoje? Você falou de executivo, mas a gente sabe que tem muitos influenciadores, tem palestrante, hoje em dia tem de tudo. Quem que hoje mais procura esse trabalho para aumentar essa visibilidade e projetar ali o seu nome, não o seu CNPJ? Por incrível que pareça, quem me contrata é o CMO para o CEO. Então, hoje o cara do marketing, santo de casa não faz milagre, né? Então, eu faço as reuniões, aí o diretor de marketing, então, porque ele tem um problema, ele não quer, né? Imagina, vem lá o Gen Z da sua empresa, oi, vamos gravar o vídeo pro Instagram. Você não quer responder esse cara, você não confia nessa pessoa, no Gen Z da tua empresa, entendeu? Apesar dele ter ideias ótimas, ele faz ideias para a empresa e a pessoa do marketing da empresa, ela está com o pensamento em vender os produtos da empresa, em fazer isso pela empresa. Ela não quer fazer você, a sua rede social. Então, geralmente, ela me contrata, eu venho pelo CMO ou pelo diretor comercial, também é um caminho. O diretor comercial da empresa quer usar o CEO para posicionar, ou ele quer se posicionar, porque ele é o comercial. Então, ele é um cara que já fala muito bem, né, Tuco? A gente fala muito bem, né? Se a gente tiver que vender um Fusca velho, meu filho, bota o Fusca aí, a gente vende. Esse Fusca aqui, 1900 e não sei quanto. Você já tem a comunicação nata. Diretor comercial, ou ele se posiciona, ou ele me procura para fazer o CEO. Porque esse caminho também é interessante para a empresa. E aí o CEO, ele vai me ouvir. Porque eu sou uma estrategista sênior, né? Então eu tenho aí 10 anos, esse ano eu faço 10 anos de agência, então isso é muito legal. A minha experiência em todas as ferramentas comunicacionais que eu tenho com esse cara, fico eu e o cara, só eu e ele na sessão. Então eu falo, amigão, você já tem seu background ali falando, ó, já tem esse, já fiz com esse, já peguei esse assim, ó, um exemplo. Exato. Traz exemplos para ele, eu já peguei assim, ó, e subiu para isso porque a gente seguiu isso daqui. Aí o cara, Exato. E aí eu já faço exercício com objetificação de narrativa para treinar criatividade para essa pessoa. Então vamos falar dessa caneca. Essa caneca pode ser uma caneca, ela pode ser um momento que eu estava em Gramado com a minha esposa, ela pode ser um momento que eu tô aqui nessa entrevista com você, ela pode ser uma caneca de chopp, entende? Então, para eu desenvolver a criatividade dele, para ele desenvolver raciocínio de fala para vídeo, porque tem pessoas que são extremamente sucintas em raciocínio, não conversam, não desenvolvem. Você já deve ter sentado um monte de gente aqui que fica assim, talvez, você quer. Meu Deus, que não tem nada mais difícil de você desenvolver. A entrevista boa é aquela entrevista que eu não falo muito. É aquela que o convidado desenvolve, isso é o ideal. Entrando no contexto de erros comuns, esses líderes, CEOs, quais são os principais erros que geralmente eles cometem quando eles tentam partir para essa construção de imagem pública? Não entenderem o jogo da internet. Eles querem vender a empresa. Eles vêm com o pensamento do roteiro do cara do marketing. A nossa empresa... Não é ele, né? Não é ele. E ele tá com o objetivo de vender. Tuco, que seja um mantra para essas pessoas que estão aí em casa ouvindo isso. A internet, a rede social não é feita para vender. Ela é feita para engajar. Tenha isso na sua mente. Primeiro eu engajo, depois eu vendo. Primeiro eu engajo, depois eu vendo. Fazer disso um mantra na sua mente. Por quê?
esse post tá legal para as pessoas compartilharem? Isso que você tá falando é legal? Isso que você tá falando, você compartilharia? Você gostaria de ver? Se a resposta for não, tá errado. Porque o grande problema dessas pessoas é que elas vêm com a cabeça de eu preciso vender a minha empresa e eu preciso vender um conteúdo. Eu preciso vender um pensamento ou um ensinamento. Não, eu preciso trocar, eu preciso compartilhar esse ensinamento. Essa troca com a minha audiência é vontade de compartilhar, é vontade de prestar atenção. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo prático de ontem eu estava em sessão com um cliente, tá bom? Ontem eu estava em sessão com um cliente que é um grande CEO do varejo, um dos maiores do varejo do Brasil. Esse cliente virou para mim e falou assim, então, porque eu vou fazer uma coluna para Infomoney e nessa coluna eu vou falar de uma notícia que saiu no ano passado que o varejo vendeu em shopping center 200 bilhões de reais, foi o recorde do shopping center, só que essa conta não é exatamente assim. As pessoas todas comemoraram, só que tem que levar em conta, tem que levar em consideração algumas coisas que estão por trás dessa matemática e tal. Eu falei assim, que bárbaro. O vídeo que nós vamos gravar essa semana é: vocês leram essa notícia do varejo de 200 bi, mas talvez ela não seja tão verdadeira. Pá! Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, eu vou gravar esse vídeo de abertura? Eu falei, vai! Eu falei, vai, porque você é uma pessoa extremamente... A primeira frase já engaja, né? A pessoa já quer saber o que aconteceu, principalmente se foi alguém que viu a matéria. Então, é a turma do varejo, a audiência deles são as pessoas que se interessam por varejo. Ponto. Esse meu cliente fala de varejo, tendências do varejo, as pessoas seguem ele para ouvi-lo. Se ele não abre o vídeo com um cruzado de direita assim, ó, bum, ali para frente já perdeu a audiência. Então ele falou, eu falei, mesmo que ao longo do vídeo você desenvolva um raciocínio mais brando, a primeira frase ela tem que ser muito chamativa. Então assim, tá falando que uma notícia que saiu em todos os veículos de imprensa do Brasil não é verdadeira? Como assim, fake news? Mas é porque não, há um cálculo todo por trás, papapá. Se o jornalismo, a manchete sensacionalista foi inventada desde que o jornalismo existe, é isso que as pessoas têm que ter em mente. O sensacionalismo, ele existe para ser ele existe para provocar uma sensação. O que é o sensacionalismo? Ele provoca uma sensação. Esse sensacionalismo, ele é feito para que as pessoas tenham a sensação de ficar ali. Então, é para isso que o jornal, né? Nós que viemos dessa área, as pessoas têm que saber jogar esse jogo de uma forma inteligente. Vou te dar outro exemplo. Atendo uma médica endocrinologista, tá certo? Na minha empresa. E aí eu falei para ela assim, nós vamos fazer um vídeo falando assim, ó, você vai odiar Monjaro. Primeira frase, você vai odiar Monjaro. Aí ela falou, como assim, Fefe? Eu vou abrir o vídeo assim. Eu falei, mas então, ao longo do vídeo, você vai desenvolvendo o raciocínio, mesmo que seja contraditório ao que você está dizendo. Então, você fala assim, por quê? Ele faz bem pro teu organismo, ele vai limpar, vai desintoxicar, vai isso, vai aquilo. Eu tive clientes que perderam o chão lá. Então, talvez você fique com ele um bom tempo e vai amar a medicação, vai. Então, ao longo do vídeo, ela vai penteando aquele raciocínio, ela vai criando uma... Né? Mas no primeiro momento a pessoa, olha alguém que é contra Monjaro, vai parar e vai ver. Então é um jogo da internet. É diferente daquele cara que só começa o vídeo a todo momento. Olá, tudo bem? Então, olá, pessoal. Ou seja, às vezes é desnecessário, já entra na paulada, né? Em algo que conecta. Já entra na paulada. Eu vi um vídeo maravilhoso de um cara, tá ele e a esposa, eu até compartilhei na minha rede social. Ele é dono de uma sorveteria na Vila Prudente. Aí tá ele e a esposa, ele falando, o sonho da minha esposa era ir pra Veneza. E aí tá uma tábua impedindo a água de entrar na sorveteria dele e tudo alagado. Aí ele falando assim, o sonho da minha esposa era ir pra Vila Prudente. Falei pra ela, vem aqui, amor, na Vila Prudente, que você tá aqui quase em Veneza. Cara, genial. Ele tomando um sorvetinho de pistache, não sei o quê. Cara... Olhando pra água. Olhando pra água. Basta usar a imaginação, né? Pois é, achei genial. Falei, gente, cadê esse homem com esse sorvete? Que eu vou lá na Vila Prudente tomar sorvete. Maravilhoso. Muito bom. E hoje, se a gente fala desse contexto de reputação, eu até conto, às vezes, em algum exemplo, quando eu tô falando de reputação, por exemplo, uma frase do... Acho que era presidente do Carrefour, numa época, que ele falou mal da carne brasileira, lá na França. Isso repercutiu tão negativamente aqui no Brasil que os distribuidores pararam de entregar carne no Carrefour.
E isso a gente mostra que às vezes uma frase, uma vírgula, um stories, um comentário num post de alguém que alguém interpretou de alguma maneira, Pois é. pode destruir às vezes ali a sua reputação, a sua empresa, derrubar ações e etc. É. Aí a minha pergunta para você é, e quando deu ruim, como é que a gente trata ali com quem você está assessorando para poder mitigar exatamente tudo isso que já aconteceu? Eu tive uma social media, que hoje ela é social media de uma empresa bem grande do mercado digital. E é engraçado que não é só comigo. Meus alunos ainda me ligam até hoje para perguntar o que fazer quando o bagulho aperta ali, viu? Essa minha aluna, eu tava no meio do Rock in Rio, tá certo? Katy Perry, baby, you're a firework. Ela me ligando. E aí, o CEO da empresa que ela atua falou uma grande asneira na internet. Foi um dos Não, você maiores falou de show, eu cancelamentos. lembrei do cara do show do Coldplay lá, que de repente eles também foi... Então. Né? Pois é. Pois é. Ela me ligou e falou assim, cara, você não tá vendo na internet, ele tá sendo cancelado e tal. Eu falei, eu tô no meio do Rock in Rio, não tô vendo nada. Aí eu falei pra ela, fale pra ele, primeiro de tudo, calar a boca. Não falar nada, não escrever mais nenhum, porque ele começou a rebater. E aí ele ia postando story em cima de story, começou a rebater, aquilo foi ficando uma lambança, aquilo foi ficando... Não, o soneto pior que a emenda, entendeu? O negócio... E publicou, já era, né? Meu Deus, já era, enfim. O pessoal encontra print aí de 10 anos atrás, então... Opa! E aí eu falei pra ela, primeiro de tudo, fale para ele calar a boca, parar, certo? Pare de falar, não fecha o Instagram, não faz nada, a gente vai entender o que aconteceu. Bom, entrei lá, não sei o quê, fiquei pensando quais as possibilidades, então falei assim, olha, ele vai ter que se retratar publicamente. Por mais que ele não concorde, ele vai ter que se retratar, pedir desculpa humildezinho e vai criar uma outra situação dentro da empresa para que isso seja de alguma forma mitigado. Então, teve uma mudança de cadeiras dentro da empresa. Ele abrir mão do cargo que ele está, tá certo? Porque vai ter que ser isso. E dali pra frente, eu não sei como vocês vão reagir dentro da empresa. E foi exatamente o que eles fizeram. Ele ficou em completo silêncio, aí quase um mês depois ele saiu do cargo de CEO, assumiu outra pessoa e foi assim, teve que ser. Acontece, né? E aí depois da burrada é isso. O primeiro conselho que eu dou é silêncio, não fale nada, não responda a imprensa, não responda as pessoas, até que a equipe decida o que fazer, porque tem que ser uma decisão da empresa daí. Aí a gente parte para a corporação, né? Mas já tive casos assim, eu já tive CEO meu virando garrafa de tequila 1h da sexta, entendeu? Que eu permiti cair na burrada de permitir que ele tivesse close friends. Nunca mais permito. Não permito close friends mais. Quer abrir uma conta privada para você postar suas coisas? Faça outra conta privada. Mas assim, não permito close friends mais. Então, depois dessa história aí, 1h, o cara virando tequila, com a mulherada de saia de odalisca, sei que, sacudindo cabeça. Meu, CEO da empresa, cara. Meu Deus. E assim... né, caiu ali no WhatsApp da empresa, pelo menos não caiu na rede, que era uma rede grande de franquia, não caiu na rede da franquia, porque, por sorte, meu gestor daquele projeto acorda 4:45 todo dia. Ele pegou cedo. Ele pegou cedo o negócio e tirou, mas mesmo assim, não permite mais. Falei, sem close friends, não poste. Larga o celular, vai beber, não poste, né, então... Tem coisas, por exemplo, tem coisas que são pertinentes, são lifestyles ok. Por exemplo, tô bebendo um vinho com a minha esposa, num lugar bonito, um drink, numa vista maravilhosa, um brinde, uma coisa elegante, chique, bebida alcoólica ter isso, né? Porque diz respeito, tô numa vinícola maravilhosa, tô numa experiência. Esse tipo de lifestyle, eu, inclusive, oriento eles a postarem, né? Então, poste, isso é bom, traz uma humanidade. Se vinho é tua paixão, por exemplo, tá ok, maravilhoso, né? Mas que é muito diferente, né? De eu ter o cara virando garrafa de tequila. E quando você tem os dois extremos, né? Você falou desse silêncio estratégico que ele tinha, mas a gente tem o silêncio excessivo e também a exposição excessiva. Como é que você acha o meio termo? Geralmente, quando a pessoa ela me procura, ela
ela tem vontade de também ter uma segurança. Por eu ter tanto tempo de expertise nessa área, ela não procura só a minha empresa, ela procura um conselho, né? Então, assim, estou aumentando ou diminuindo muito a medida, ela me liga, por exemplo, eu tenho um cliente que me liga sábado e fala assim, ai, estou sendo chamado para palestrar, não sei o que, você acha que é bom, acha que é ruim? É o do meu cunhado, evento do meu cunhado, entende? Então, eu falo, cara, é bom, vai lá treinar a tua palestra, vai fazer, entendeu? Sempre é bom, nunca perca uma oportunidade de um palco, sabe? Sempre é bom para treinar, ainda mais quando está começando, né? Por mais incrível que você seja. Agora, eu gosto da exposição desde que ela seja um limite da autoridade. Acho que eu tenho uma exposição, por exemplo, eu posto minha academia, eu posto minha vida, eu sou divertida, eu sou extremamente engraçada, né? Eu fiz um Instagram agora, Saradas em 30 minutos, eu e minha personal, né? Porque eu vejo mulheres, por exemplo, que me seguem, que não têm vontade de ir para academia, elas são empreendedoras como eu e tal. Poxa, se elas olharem ali e se sentirem inspiradas por mim, muito legal. Então eu fiz um Instagram para me divertir, entendeu? Para um projeto para me divertir, para have fun, sabe? E eu tenho um limite ali de exposição, não é uma coisa tão Virgínia, né? Eu tenho um nível de calma também. Apesar de eu ser divertida, de eu falar bastante, eu falo por mim. Mas também não falo para as pessoas, não poste nada, essa coisa de, todo mundo de inveja, de não sei o que. É legal postar de vez em quando a família, sabe? Família traz segurança, você olha uma pessoa, por exemplo, eu tive um cliente, o Dr. Carlos, a gente fez toda a estratégia de Instagram dele, ele é um cirurgião plástico. Amigo, para a mulher desembolsar 90 mil reais numa cirurgia, ela tem que confiar nesse cara completamente. Ela vai tomar uma anestesia, vai botar o corpo dela para ele esculpir. Então ela tem que ter muita confiança. Então o Dr. Carlos, estrategicamente, eu falei para ele, você vai postar o seu filho, você vai postar a sua esposa, você vai postar a sua família. Porque ela vai falar, olha, ele cuida do bebê, ele tem uma relação com a esposa, ele vai cuidar de mim. Entende? Ela se sente acolhida nesse ambiente, ela se sente pertencente a isso. Isso é muito importante. Quando isso traz uma soma para o teu trabalho e teu posicionamento, aí é golaço. Excelente. Eu acho que um ponto importante, eu acho que a gente precisa ver também, é nesse contexto que eu vejo muitos executivos que às vezes se posicionam politicamente. Ixi, Esse Maria. contexto de politicamente compromete negócios? Como é que é para você também? Eu proíbo assuntos. Proíbo. Entrou na minha empresa, ou age assim, ou não temos negócio, tá? Eu proíbo política, eu proíbo criticar religiões e eu proíbo criticar modelos familiares, tá certo? Você não sabe, vou começar por família, você não sabe se seu cliente é homossexual, se ele é casado com outro homem, é casado com outra mulher, se ele tem um modelo de família diferente do seu, ele tem uma família, ponto, não importa. Tá certo? Então não vai criticar, porque o fulano é isso, é aquilo outro. Então, proíbo. Proíbo falar de política. Você não sabe se seu cliente é esquerda, direita, para cima e para baixo, puxa e vai, tá certo? É um bom cliente, bom pagador, tá lá. Que diferença vai fazer? Aí você fica lá, não sei o quê, porque você é isso, você é aquilo. Tá. Não sabe? Você vai criticar. Você é da política? Não. Não precisa, tá certo? Tô exercendo meu direito de cidadão. Exerce na urna. Não precisa ser na sua rede social, né? E criticar religiões. Porque um cara lá, um judeu, não sei o que lá, não sei o que lá. Um outro muçulmano, não sei o que, não sei o que. Vai para podcast e dá essas escorregadas, proíbo. Não pode falar mal de religião nenhuma, não pode... Se é diferente da sua, porque eu sou cristão e a pessoa que é cristã é a pessoa direita. Quem disse isso? Entendeu? Quem disse que um judeu é diferente de você, que não é cristão e... Entendeu? Quem que disse isso? Então, porque ele é judeu, ele é péssima pessoa, enfim, né? Então, essas 3 coisas eu proíbo. Excelente, pessoal, voltamos já, porque vamos continuar falando de posicionamento, comunicação e estratégia também aqui com a FEFA, mas vamos para um pequeno break, voltamos já. Estamos de volta aqui no programa Poder e Negócios com a Fefa Moreira. Lembrando que nós estávamos falando aqui o assunto sobre se posicionar politicamente, o que é perigoso.
E a gente, em se falando de risco, a gente sabe que isso aí é um risco. Existe risco em transformar um empresário em influenciador? Existe. Talvez seja um risco bom, tá? Eu vou dizer assim, com a minha experiência, todos os anos de trabalho que eu tive, por incrível que pareça, eu não vivi cancelamentos com relação à pessoa e sim com relação à empresa. Tá? Então, assim, isso... a gente estava até antes do programa falando a respeito disso, que teve um cliente que teve um problema da empresa dele e por isso teve que parar de fazer as redes sociais por uma exposição da empresa dele, de problemas da empresa que não tinham nada a ver comigo, com o trabalho de rede social, nem com o trabalho de posicionamento. Muito pelo contrário, a rede social do homem voando e a empresa dele caindo. Então eu falei, poxa vida. O que acontece muito é assim, a gente trabalha em parceria com uma ferramenta. Tem algumas empresas, quando elas ganham uma grande escala, a gente estava até fazendo uma reunião comercial com um grupo de construção, tá certo? Um dos maiores do Brasil. Então, assim, lá na ponta, o cara que não recebeu a chave do apartamento dele, lá do empreendimento 495 da empresa, né? Então, estão 500 empreendimentos da empresa em andamento. Aí o cara que não teve a chave dele entregue, ele vai lá no Instagram do CEO, porque eu fui lá no empreendimento, não entregaram minha chave, papapá, né? Hoje eu trabalho com algumas ferramentas de defesa para isso. Por quê? Porque não se trata da pessoa, se trata da organização. E toda empresa tem problemas, né? Então, às vezes, um cara que é um cara lá da ponta da empresa, como eu disse, né? Ele não tem nada a ver... Não é que se trata... Eu já fiz isso algumas vezes, mas agora eu não faço mais. De quê? De escrever alguma coisa ali sobre alguma experiência ruim que às vezes você teve com determinada empresa. Assim, então, isso acontece, tá? Então, o CEO, ele acaba sendo o escudo ali, a representação da empresa. Principalmente no LinkedIn, que às vezes o pessoal vai fazer uma reclamação no próprio LinkedIn e marca o CEO ou alguém ali da empresa. E que não vai acontecer nada, né? Porque no caso o CEO vai falar, amigão, liga lá no suporte, né? Suporte @ porque nem ele consegue. Ele talvez vai pingar 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas até chegar no seu problema. A gente falou muito de Instagram, né? O LinkedIn, vocês fazem esse mesmo trabalho também com o LinkedIn ou outras redes sociais? Sim, a gente faz trabalho no LinkedIn, apesar de eu achar que é uma rede lenta, é uma rede fria, né? Eu acho o LinkedIn muito frio. No que se diz respeito à sociabilidade, para pensar quanto tempo de tela você gasta no Instagram, quanto tempo de tela você gasta no LinkedIn. Então, o touch point com o seu cliente, né, falando um marketês muito, muito bem falado, né, o touch point ali com o seu cliente é quase nenhum, né. Então, o LinkedIn, ele serve mais para exposição. O algoritmo dessas duas redes foi criado de forma diferente. O algoritmo de LinkedIn, ele foi criado para ser uma exposição de currículo. Então você vai lá e você expõe o seu trabalho. Aquilo não promove uma interação. Apesar de ter lá a ferramenta de like, de comentário, etc. É só para você entregar e seguir. O Instagram, ele foi feito, é uma rede social, o princípio do algoritmo foi criado para que houvesse uma rede de comunicação ali. Então, aquela interação, ela é muito mais gostosa, ela é mais tátil do que o LinkedIn. Então, eu faço sim as duas redes. Lembrando que o LinkedIn a gente usa muito junto do próprio CEO, né? Ele cria alguns pensamentos, etc. A partir daí, a gente escreve artigos, a gente cria os posts, tal, e entrega aquilo, não esperando engajamento. Então, eu falo assim... LinkedIn é igual quando a gente antigamente comprava coisa da China, que você comprava, aí você esperava 3 meses, agora chega rapidinho, né? Mas você comprava e esquecia, você falava, deixa lá. Então ele é quase um deixa lá, né? Então ali serve para um posicionamento mais frio, e aí o CEO, ele entra na caixa dele de mensagens, é um ataque de comerciais gigantescos. Sim, porque eu quero te vender minha empresa, porque eu tenho não sei o quê, eu sou diretor comercial da empresa tal, eu sou não sei o quê. Ali não há uma interação. Às vezes eu aceito um convite, a primeira coisa que a pessoa faz é me mandar, tentando vender alguma coisa, eu tiro a conexão de novo. Eu também, que chatice, cara. É a sensação, quando eu tô no LinkedIn, eu tenho uma sensação de quando eu entro numa loja de vendedor que tem que bater meta em dezembro, que você tá lá, oi, tudo bem? Ó, meu nome é Joana, tá? Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Joana, tá bom?
valeu, Joana, brigadão. Aí você continua vendo a roupa. Exatamente. Aí ela volta, eu vi que você pegou peças brancas, quer que eu peça pra ele trazer umas peças brancas? Não, Joana, eu tô super bem, eu tô, tipo, olhando mesmo, fica tranquila. Aí, dali a pouco vem a Joana de novo. Ó, Joana, hein? Não esquece. Joana, pelo amor de Deus, eu só quero estar em paz aqui dentro dessa loja, eu só tô olhando. Essa é a sensação que eu tenho no LinkedIn. Eu tô lá perturbada, entendeu? Não, eu falei recentemente, até escrevi um artigo sobre isso, falando que o LinkedIn, até pouco tempo atrás, eu valorizava muito o Top Voice no começo. Sim. Né, que aquele começo, eu tinha aquela vontade, nossa, eu queria um dia ser Top Voice, né? Sim. Tal, é. Mas agora banalizou tanto. E ali você tem Top Voice de RH agora, Top Voice de logística, Top Voice de varejo, Top Voice, banalizou isso. Então até isso que eu acho que era algo bem legal, não é mais. Não é mais. Pois é. Assim, hoje em dia, o que é comprado é feito, vamos comprar, né? Eu sou comprado, vou lá, pago tráfego, isso, aquilo, enfim. Então, será que a gente consome mesmo isso? Né? Então, é isso que você está falando. Será que você consome um Top Voice mesmo? Ou você volta para aqueles antigos? Tuco, eu acredito no futuro da descentralização das redes sociais, né? Eu já falei isso, inclusive, no final do ano passado. Vai ser muito difícil a gente bater 1 milhão de seguidores em redes, tá? Muitos mil, né? Então, Top Voice ter lá 300 mil né, seguidores, enfim. Por quê? Porque hoje, para você formar uma opinião, você vai para 10 pessoas. Então, saiu uma notícia do Banco Master. Aí você vai lá pro Thiago Nigro, pro Bruno Perini, vai não sei o que, o Ricardo Amorim, não sei o que. Você vai primeiro ver os 10 top seus influenciadores para formar a sua opinião. Porque você entende de economia num farejo, né? Você fareja a economia, mas você hoje tem um leque de opções ali que você fala, cara, eu preciso olhar todo mundo falar para eu ver a minha opinião, para eu ver, né? Então, para você formar a sua opinião, hoje você tem os seus favoritos. Vai chegar um momento em que a gente tá num barulho tão grande. Chuto eu, tá? Esse é um chute mesmo, um chute de tendência para esse ano, que é o seguinte, eu começo a formar essas opiniões a partir desses influenciadores que eu sigo. Já o Instagram e o LinkedIn vão fazer umas formações de favoritos. Você não tem seus favoritos ali? Antigamente tinha o sininho. O Instagram tirou esse sininho. Né? Ele tem lá o sininho, dá para você ativar as notificações, mas né, as pessoas pouco usam a ferramenta de favoritos. Então você vai ter na ferramenta de buscar, provavelmente ali, os seus top 10 que você tem de consumo. Porque as redes sociais vão virar on demand. Você vai assinar para não ser mais abordado por anúncio, você vai assinar para não ser mais abordado por pessoas no LinkedIn oferecendo serviço. Ou seja, o que vai prevalecer? O relacionamento. Sim. É por isso que eu tô falando para as pessoas começarem a produzir conteúdo agora para a internet, porque essa é a hora de crescer. Daqui 1 ano, amigo, para você encontrar esse seguidor, você vai ramelar, amigo, porque você não vai ter criado relacionamento com essas pessoas. Elas não vão gostar de você para te indicar. Porque relacionamento é assim, segue lá o Tuco, ele é super legal, ele fala de tal coisa, ele serve para mim nisso, naquilo outro. Essa comunidade que você criar, se você não criar agora, em 2027 você não vai ter. Tira uma dúvida, dentro desse contexto do seu trabalho, redes sociais, a gente falou muito de redes sociais, mas entra também todas as entregas do Relações Públicas ali nesse contexto, quando eu pergunto, por que eu estou perguntando? Eu vejo que relações, eles vão atrás ali para o executivo, para quem seja, para estar em matérias, para ter coluna, para estar em podcast, para estar na televisão, para estar, sei lá... Visibilidade, né? Sim. Aumentar a reputação através dessa visibilidade. Sim. A tua agência, ela atua nesses meios também ou é sempre focada em redes sociais? A minha agência hoje, a gente tem o foco 100% na rede social, mas claro que eu uso do meu relacionamento, né, para os clientes, tanto para palestrarem, para se posicionarem em podcasts, darem entrevistas e tal. Vou te indicar algumas pessoas, inclusive, para trazer aqui, maravilhosas. O bom é que quando a pessoa vem por mim, todo mundo fala, pô, com certeza é alguém super bacana, porque o cara é um CEO não sei o quê, já está com a comunicação treinada, já está com os temas bem definidos, porque a pessoa não sabe nem que temas ela fala na internet. Vou falar de vendas,
Ah, jura? Sério? Que chato. Tem Mais tanta um. gente. É. Ah, sabe? Fala lá do Alfredo Soares. Vai lá, vou ver o Alfredo Soares. Que chato. Vai falar de mais do mesmo? Não, nós vamos falar de... Vamos achar o que é aquele grão ali que nós vamos pegar nessa pinça, entendeu? Então, todo esse desenho... Então, eu faço uma estratégia para o cara em 1 ano conseguir deslanchar bem. Tenho meus parceiros... E entra a comunicação você. também, né? Porque às vezes eu acho que você pega um executivo que ele não está familiarizado em gravar vídeo, em se comunicar, a eloquência, treinar aquilo. Claro, ele conhece muito daquilo que ele poderia falar, mas às vezes não sabe como externalizar isso. Exato. E tem esse desafio também, principalmente se você pega alguém que tem essa resistência. Exato. Ó, pra você ter ideia, 1 ano de contrato, tá certo? Nesse 1 ano, no primeiro mês eu não posto nada. O primeiro mês a gente faz a identidade visual desse cara, todo o layout, media kit, logo dele, quais as cores que vão ter esse Instagram, porque existem umas cores ali que vão permear a jornada dele. Apesar da gente não gostar daquele Instagram todo padronizado, no fundo tem uma corzinha para as pessoas sentirem que aquilo é profissional, tá? Aí eu vou lidar com a comunicação dele. Então eu vou fazer vários exercícios que trago muito da minha expertise do entretenimento, do teatro, né, que eu vivi a minha vida inteira, para ele treinar a comunicação, a fala, porque eu não posso expor esse cara sem ele falar muito bem, sem ele estar desenvolto, sem ele lidar com a câmera de uma forma boa. Então, nesse 1 mês, a 1 mês e meio, eu não posto nada. A gente não posta nada. Então, é tudo ligar motores e eu ajustar o cara, porque não tem postagem, milagre, tráfego pago que eu consiga rampar um cara chato falando. E eles são chatos. Eu tava vendo um vídeo que eu, inclusive, vou fazer um conteúdo hoje a respeito disso. Um vídeo de um supermercado falando assim, gourmetizando as funções dentro do supermercado. Aí a mulher falando assim, olá, eu sou a gestora final de experiências de compras com o financeiro, não sei o quê. Aí, operadora de caixa. Uhum. Então, tipo assim, o cara, ele é tão rebuscado, ele é tão inteligente, ele quer falar chique, ele quer falar inteligente, ele quer não sei o quê, ele fica chato. Que chato esse cara, meu. Ele abre a câmera. Você fala, não. Mas é aquilo que a gente falou no começo, né? Não é ele. Não é ele. A partir do momento que ele começa a gravar sem se preocupar com a câmera, que é ele, é outro vídeo e é outro engajamento que ele tem ali com o público. É outro engajamento. E que Mas eu acho aí que é difícil você tirar esse cara de dentro, às vezes, ou essa mulher, ou o que seja, enfim, para que ele haja o mais natural possível. Tem lá, depois vão lá no meu Instagram, Fefa Moreira, tá tudo junto, né? Vão lá ver na minha bolinha de destaques, tem uns antes e depois lá dos clientes, né? Cara, é assim, é CEO de empresa gigantesca, tô falando assim, de empresa de 800 lojas. O antes e depois de milhões, assim, porque o cara começando, olá, eu sou tananana, e eu tenho 30 anos como empresário, e eu isso, eu aquilo, eu não sei o que, nananã. Ele acha que ele tá no Globo Repórter e ele é o cara que fala... Pausadamente. Meu Deus, é tenebroso. E aí eu falo assim, tá bom, agora vamos lá, eu quero que você conte, relate seu dia. Muitas das atividades que eu começo fazendo com os clientes, eu forço eles a se gravarem, a ficarem íntimos da câmera, sabe? Porque câmera é um negócio que é meio intimidade mesmo, Sim. entendeu? Você vai ficando... E lembrarem... É igual palco, eu até brinco quando eu tô no palco, eu falo, pessoal, a gente tá tendo aqui a palestra, se não fizer silêncio, eu vou chamar aqui no palco, vamos ver quem eu vou chamar. Todo mundo senta. Então você percebe como as pessoas elas têm esse medo de ter essa visibilidade, de estar no palco, de gravar vídeo, e isso é natural. Aí precisa desbloquear isso da galera, e aí é o seu trabalho. É o meu trabalho. Não, e assim, por exemplo, palestra também é um negócio que é um entretenimento, é um show do início ao fim, né? Eu agora tô para anunciar a parceria da FM Direções com uma das maiores empresas de palestra do Brasil. Então, já em breve vocês vão ter esse anúncio aí, que são, como diz o meu sócio, agora sócio, né? Ele falou assim para mim, vamos lá, agora nós vamos torar esse pau aqui, porque ele é gigantão e ele falou, agora eu tô me juntando com a gigante aqui das redes sociais e ele ficou muito feliz e a gente vai fazer essa fusão nesse projeto. Porque, de fato, comercialização da palestra dos meus clientes é uma dor minha, né? Então, eu comercializar eles mais, ter eles rodando mais rodados, porque palestra também é treino. Não, e sem falar que você entrou no momento em que todo mundo é palestrante hoje, né? O que mais tem hoje é treinamento para palestrante. Nossa, eu vou em Alphaville, toda hora vem alguém ali querendo tomar um café
Você vê que eu tô com preconceito com a Alphaville, né? Sempre tem alguém ali querendo tomar um café e te oferecendo alguma coisa. Muitos deles, muitas vezes, então, te transforma em palestrante nisso e nisso e nisso. Você não aguenta, às vezes. E então... você já é, né? Você é um excelente palestrante. Mas ali eu não consigo entender. Cada 9 café, a cada 10 café, 9 é alguém querendo te vender alguma coisa. Então, a gente precisa realmente ter aquela pessoa que a gente pode confiar e sabe que vai conseguir tirar aquilo que a gente precisa para poder desempenhar, não só nas redes sociais, no LinkedIn, no palco e entregar o seu melhor. Pois é. Então, assim, por exemplo, às vezes tem gente que quer gritar na palestra e chamar atenção pelo grito. Aquele evento que a gente estava, você se lembra que entrou um cara gritando? Que eu tava conversando, assim, de repente eu olhei e falei, gente, o que essa pessoa completamente doida, entrou gritando, você lembra disso? E eu falei, gente, que desespero, o tamanho do desespero dele de não ter um conteúdo excelente e ter que gritar para se fazer presente, né? Então, assim, por exemplo, eu pego narrações e histórias ali na palestra, na construção do cliente e crio coisas legais. Então, por exemplo, a Ana Uehara, minha cliente maravilhosa, vice-presidente, ela está agora nos diretores vice-presidentes da Riachuelo, né? Então ela é da parte de produtos e tal. Maravilhosa. A palestra dela fala sobre construção de carreira, né? Então como ela construiu a carreira dela sem tomar café com ninguém, sem um almocinho de puxa-saco. A mulher é japonesa. Ela não fala. Ela não gosta de conversar, ela, sabe assim, ela gosta de conversar, claro, né? Ela é ultra simpática, maravilhosa, mas ela não é aquela pessoa que fica faz-me rir, galerinha, ela não é a galerinha, entendeu? Que essa galerinha é mais fácil de crescer. E quando você não é galerinha, como é que você cresce carreira? Então ela explica na palestra dela como ela cresceu a carreira dela apresentando os resultados e tal. E ela abre a palestra dela falando assim, quem aqui já ouviu dos parentes a frase eu te amo? Levanta a mão. Dos parentes eu te amo? Claro, todo mundo já ouviu dos parentes, todo mundo levanta a mão. Ela fala, nunca ouvi do meu pai e da minha mãe a frase eu te amo. Então, eu sou, né? É forte. Abrir a palestra assim, você fala assim, ó, meu Deus, essa Nossa, fala né? até me arrepia. Eu lembro assim, a gente desenhando, né? Começando a desenhar essa palestra. Aliás, Aninha, volte logo da sua viagem, porque ela tá em viagem agora. Mas assim, é uma palestra que serve para qualquer empresa, porque você motiva o time, né? Porque há esperança em quem nos comunica bem, não é galerinha. Como é que eu subo de cargo? Como é que eu sou enxergada na empresa? Como é que eu me faço vista? Como eu me faço presente se eu sou silenciosa, mas sou mão na massa? Porque ela é silenciosa, mas é mão na massa, entendeu? Então, como que eu me faço vista? Então, é uma palestra que serve para qualquer empresa, para qualquer momento. Fizemos uma palestra muito engrandecedora, porque ela, como uma mulher japonesa, ela tem uma dificuldade cultural em se comunicar, desde que ela é criança. A família dela não se comunica, se fala, né? Eles não... Então, existe ali uma coisa real da vida dela que ela traz para o mundo corporativo de uma forma super genuína. Então, e a gente percebe que em palestra essa experiência real conecta. Completamente. Porque sempre complementa com a experiência ali de outras pessoas e automaticamente cria conexão emocional. Exato. Eu dou sorte que quando eu vou palestrar eu uso o nome Tuco, eu já criei a conexão emocional. Então, já criei. Facilita usar o Tuco ali nesse contexto. A gente percebe hoje que muitos especialistas em posicionamento, principalmente aí de redes sociais, de mídia, eles vivem ensinar o quê? A visibilidade, que acho que é esse início que todo mundo quer. Como é que a gente consegue, no caso você, consegue garantir que não vire uma fabricação ali de imagem vazia, né, e que realmente traga resultados? Um bando de baderneiro na internet, né? Meu Deus do céu, que bando de gente baderneira. A minha diferença para essas pessoas é que eu opero a rede social dos clientes. Eles não. Eles são estrategistas de rede social e não operam ninguém. Aí fica fácil, né, amigo? Quando você não tá ali no dia a dia com o teu cliente ali, que você fala... Só fala o que você tem que fazer, né? Porra, entendeu? É o famoso nutri-obeso. É o nutri-obeso da mesma geração e família. E me veio também aqui o personal gordo também. O personal gordo, é a galera da mesma família, tu tá entendendo? Que é a pessoa que não opera nada, não tá no dia a dia do cliente. O meu cliente, Tuco, ele não tem tempo de gravar vídeo. Ele tem uma vida extremamente corrida. Ele é uma pessoa que acha isso uma chatice, geralmente, tá? Ele faz... Eu falo pro cliente, se não for fazer por amor, faça pelo dinheiro, que é a frase do Bill Anderson, que é CEO da Bayer, tá certo? Se você não vai fazer por amor, amigo, faz pelo dinheiro, faz pelo resultado, então. Ou faz pela transformação social.
Porque hoje no Brasil saiu uma pesquisa do IBGE que 5 a cada 5 crianças acreditam aprender mais com a internet do que com a escola. Pensa que a tia Lu da 4ª B, ela concorre com a Virgínia no TikTok, amigo. Sim. Ela tá lá, atenção, atenção. E tá lá a Virgínia, né, perfuminho, não sei o quê. Meu, que concorrência desleal é essa? Entendeu? Então, não tem como. Então, se você não for fazer, então alguém que veja um vídeo teu, não quero me posicionar digitalmente sendo executivo nem empresário. Fala do teu hobby, fala de culinária, ensina qualquer coisa, vai lá, faz alguma coisa útil. Eu já me peguei vendo vídeos na internet da pessoa, às vezes, fazendo uma reforma, limpando um banheiro, lavando alguma coisa. E às vezes eu tava lá olhando, eu falei, então assim, tudo hoje é possível você criar um conteúdo, se posicionar dentro daquilo que você se propõe a fazer. Exato, entende? Então assim, faça algo útil. Eu tenho como missão de vida, tá? Agora falando em termos de propósito, assim, eu tenho como missão de vida fazer com que as pessoas tragam um conteúdo relevante para a internet, de fato. Eu atendo pessoas inteligentíssimas. E o problema, elas são inteligentíssimas, estão extremamente servis. Pessoas muito servis, que são empresários, o empresário ele cria uma empresa para sanar uma dor. Aquilo ali já em si é uma solução e um serviço. Aquilo é algo para ser servido. A pessoa, quando ela é muito servil, ela acha que é um prêmiozinho. Eu tenho até dificuldade para ele me dizer os prêmios que ele ganhou, os feitos que ele teve. Ele, ganhei esse prêmio aí, mas é um prêmio aí. Um prêmio super importante, isso é maravilhoso para nós, bárbaro. O cara, ele tem dificuldade de me dizer porque ele acha que aquilo não é relevante, não é importante. Aí ele se sente um sabotador da própria relevância, porque ele não tem um ego tão inflado, né? Agora está entrando um cliente na minha empresa que na primeira reunião que nós tivemos, no onboarding dele, né? Ele me disse o seguinte, eu fiz os meus sócios ficarem famosos. E fiz questão, ele falou, tinha vez que eu tinha feito o projeto inteiro, subia meus sócios para agradecer e eu não subia. E eu era sócio dele, eu sou sócio. Igualmente, não é que ele tem mais percentual do que eu tenho menos, eu tenho mais, às vezes até mais participação em percentual, ele menos, eu botei ele no palco para agradecer em meu nome. Vai lá você. Então, cadê essa medida? Entendeu? Cadê essa justiça do mundo aí? Então eu tenho essa missão de propósito de vida, de fazer com que mais pessoas produzam conteúdo relevante para a internet. A gente pode fazer a internet ser um ambiente educacional de uma forma legal, tá? Não fica querendo ensinar coisa que é demorada, porque é nano-learning, né? É nano-learning. Ali é um pequeno... Você não vai parecer raso por construir um conteúdo em 1 minuto. Depois você faz o conteúdo denso. Depois e no caso ali do influenciador que já é famoso, que ele já sabe aparecer, mas quer aparecer mais, ou talvez teve uma experiência com quem assessorava anteriormente, é alguém que às vezes já tem o nariz um pouco mais em pé. Como que é essa tratativa também? Porque você explicou muito do executivo, do empreendedor, do cara que não tem a experiência. E aquele que já tem? Eu não atendo... É diferente ou você não atende? Eu não atendo mais artistas e influenciadores, já atendi. Eu resolvi ter essa paz para minha vida. Esses dias mesmo eu me procurou. Ou seja, não é fácil. Não, eu tive uma empresa que eu fechei em 2019. Eu empresariei 12 pessoas, né, como empresária mesmo. Eu fechei em 2019. E foi a minha sorte, porque 2020 veio a pandemia. Nossa Senhora, era uma coisa meio... É muito louco o empresariar artista, porque você vira uma coisa meio mãe, meio babá, meio assistente, meio empresária. A relação se mistura, eles misturam a relação, meio amiga, meio conselheira, se mete em casamento, porque o influenciador, os artistas de um modo geral, são muito sensíveis, emocionalmente falando assim. Existe uma sensibilidade ali dentro muito à flor da pele. Essa sensibilidade, ela tá em todas as áreas da vida dessa pessoa, ela é uma pessoa sensível. Aí você fala um negócio, a pessoa entende de outra forma. Que o empresário, veja bem, se eu vou corrigir o conteúdo de um empresário, eu vou falar para ele, então, eu quero que você abra os vídeos a partir de agora, falando assim, assim. Você entendeu? Aí no miolo do vídeo a gente vai colocar assim, no final a gente vai fazer assado. Pá, 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 pá. Prático. Você entregou, a pessoa entendeu. Tá feito. O artista não.
O influenciador não, ele quer conversar com você, aí ele quer mudar, daí por que nós vamos fazer isso? E por que não sei o quê? Meu filho, porque eu já desenvolvi essa estratégia e a gente vai fazer dessa forma. Meu, difícil. Complicado. E fala pra mim hoje, eu acho que nesse contexto mais atual, quem não estiver nas redes sociais, talvez deixará de existir profissionalmente? Ai, eu sou suspeita pra falar, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ou você é ponto com ou ponto fora. Não tem, assim... Veja bem, não é sobre deixar de existir. Eu acho que é sobre escolher que representatividade você quer ter na sua área e no mundo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa da área de cartório. E eu falei para ele, quem é o influenciador, o influencer do cartório? Ele olhou para minha cara e falou, não sei. Não sei. Ele é do cartório, ele é da área do cartório. E não sabe. Uhum. Não sabe quem é um influencer do cartório. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou do meio imobiliário. Tá bom, eu quero que você me fale 10 pessoas da sua área que são 10 grandes influenciadores. Mas lista 10. Se você não chegar em 10, será que você pode ser o nono? Já não tá bom você ser o nono da referência da sua área do Brasil? Tá maravilhoso, não tá? Então assim, quem você quer ser? Entenda, é uma decisão. Quando o meu cliente fecha o plano anual comigo, porque eu fico um ano, porque eu consigo montar a tua estratégia se você tiver um time para operar. Consigo fazer só a estratégia e te entregar para o teu time operar e eu vou orientar o seu time, tá certo? Ok. Mas eu hoje faço um trabalho anual por acreditar que eu não consigo fazer milagre em 3, 4 meses. Não consigo, tá? Então, faço uma estratégia de um ano com o cara operando a rede dele, lidando com a comunicação dele, encontrando ele semanalmente. Eu tenho follow-up semanal com a equipe dele ou com ele. Depende, se ele quiser entrar, ele fica à vontade nos follow-ups semanais. Mas eu tenho um encontro mensal com ele, que é quando a gente grava tudo em 3 horas. Depois que eu treinei a comunicação desse cara, nos próximos meses eu gravo tudo em 3 horas. O conteúdo de um mês. Então, maravilhoso. Troca roupa, grava, troca roupa, grava, troca grava, beleza, tem entregue. Agora, é uma decisão. Eu falo pra ele assim, é um caminho sem volta. A hora que a gente pisar nesse acelerador aqui, meu amigo, entendeu? É foguete. Porque assim, é engraçado que esse ano eu tomei a decisão de fazer o meu nome, porque até janeiro do ano passado eu não tinha feito a minha rede social deslanchar, eu operava a rede dos clientes, fiz cliente bater 1 milhão de seguidores e eu nada. E aí eu, enfim, até consegui nesses últimos meses crescer 20 mil seguidores em 20 dias. Com R$1.000 de tráfego. E aí eu falo pra pessoa, R$1.000 eu botei, ganhei 20 mil seguidores. Boa. Então, eu sempre quis ter 20 mil seguidores. uau! Vamos falar, amigo, vamos falar. É isso, é importante isso pra pessoa, é uma decisão. Sim. Fala pra gente então, o empresário, quem você atende nesse contexto, eles que querem exatamente aprender contigo, fazer parte aí, projetar, né, tudo isso que você traz, não só com as redes sociais, comunicação e tudo. O que eles precisam fazer para fazer esse trabalho com a Fefa e se posicionar aí como CEO ou como empresa? Me seguir primeiro. Aê, me segue lá, tudo bonitinho, Fefa Moreira, tudo junto. Fefa é igual fofa, ou Fefa, se você tá norte, nordeste, a gente tava falando que você é baiano, é Fefinha, né? Exato. Fefa. Me siga aí a Fofa para eu te ajudar, para eu dar umas dicas. Se você não for me seguir, bota o seu social media ou a menina. Eles falam assim para mim, contratei uma menina? É mesmo. Sempre tem a menina, contratei uma menina ótima, menina, então bota a menina aí para me seguir. E minha empresa tá aberta para vocês. Venham, eu tô com a minha comunidade aberta também. Então eu vou acompanhar empresários por 1 ano na minha comunidade. Tá lá no link na minha bio, Comunidade Fefa, entra lá na minha bio no Instagram. Para eu acompanhar vocês durante 1 ano. Então eu coloquei um desafio para mim mesma de acompanhar 100 empresários por 1 ano. E aí tá aberta a comunidade e é um precinho, chuchu, beleza. Muito Menos bom. que um restaurante por mês. Muito bom, pessoal. Tá aí, hoje então falamos algo que muitos tratam como marketing, mas que na prática define espaço e também influência. Recebemos no Poder do Negócio Fefa Moreira e uma conversa sobre posicionamento, reputação e o poder da era da exposição permanente. Porque a autoridade não nasce na câmera, ela se sustenta na coerência. Yes. Então, o Poder de Negócios vai ficando por aqui. Eu sou o Tuco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.